O que você vai ouvir aqui será como se o seu corpo tivesse passado do estado de velocidade a uma via expressa a pelo menos 160 quilômetros por hora para uma parada súbita, assim, de repente. Eu estou falando com este exemplo aqui de mudança e transformação de consciência. Provavelmente essa parada súbita trará desconforto, em alguns casos dores, mas isso é necessário para quebrar ou para quebra de paradigmas. A realidade é que devemos, gente, nos libertar dos paradigmas e crenças que nos prendem e foram colocadas em nós, seja pelo pai, pela mãe, avós ou qualquer segmento religioso que te afasta, sobretudo, de sua essência e do divino. Questionar é necessário, deveria ser a sua missão de vida, porque se assim fizeres, resgatará o seu poder que lhe foi tirado. Entenda isso. Para aquele que conquistou a mente, gente, ela passa a ser o seu melhor amigo. Mas para aquele que não conquistou, não conseguiu conquistar a sua mente, ela continuará sendo o seu maior inimigo. Quando entendemos isso, nos libertamos de nós mesmos. Posto isso, você já se questionou qual relação, principalmente para quem é cristão, entre os cristãos de extrema direita com Israel? Vem comigo que iremos nos orientar a respeito aqui e agora. Isso vem da leitura bíblica, porque Israel, na leitura principalmente do Velho Testamento, gente, não do Novo, mas do Velho, Jesus, quando fala de Israel, ele fala sempre de maneira crítica. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe que a fala de Jesus sobre Israel é crítica. É sobre aqueles que matam os que Deus envia. Essa é a ênfase de Jesus. Quando chega a hora, ele diz: vamos para Jerusalém, porque chegou a hora da minha morte. Antes não, mas agora chegou. Então importa que eu vá para Jerusalém, porque nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Então ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, rejeita e abomina todos aqueles que te foram enviados. Aí você vê e lê a leitura do Velho Testamento, no entanto, é toda anti-Israel, porque são os profetas denunciando o povo de Israel, que era um povo idólatra, que depois do cativeiro na Babilônia, pararam de cultuar os ídolos de pau, de pedra, de ouro, porque até lá eles também cultuavam isso, e passaram a cultuar o templo, passaram a cultuar o livro, a Torá, passaram a cultuar o sacerdotalismo, passaram a cultuar os ritos e os sacrifícios. Eram idólatras piores do que os pagãos. E tem uma repetição recorrente no Velho Testamento, gente, que é dito por quase todos os profetas. Vocês receberam essa terra como promessa e herança. Entraram nessa terra através de Josué, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, após terem ficado 430 anos no exílio do Egito. Vocês entraram nessa terra e fizeram pior do que todos os habitantes que antecederam vocês nesse lugar. Isso não é uma referência. São muitas referências dizendo a mesma coisa. Não houve um único profeta que a gente lê na Bíblia que tenha morrido de velho. Israel matava todos eles, como matou, enfim, Jesus. Agora a ignorância é tão grande que as pessoas ficam, especialmente de 1947 para cá, porque do ano 70, quando os judeus tentaram fazer uma insurreição contra os romanos e foram atropelados pelo general Tito,
e Vespasiano e tudo mais, eles foram dispersos. E ficaram dispersos por vontade própria até o Holocausto, até o Hitler na Alemanha, né? Tananana, vocês sabem. Na realidade, foi o Hitler que, com o genocídio que acabou promovendo e fortalecendo o chamado movimento, aí eu quero que você preste atenção, chamado movimento sionista, que, ao meu ver, tal movimento mancha a imagem dos seguidores do judaísmo. Este movimento sionista, em princípio, era o movimento de volta a Sião, de volta à terra de Israel, porque os judeus estavam muito bem e obrigados no mundo inteiro, tá bom? Como tem judeu aqui, em qualquer lugar da terra, vivendo muito bem, ganhando dinheiro, aculturados, eles sempre se aculturaram bastante. Foi, então, o impacto e o trauma da Segunda Guerra que gerou especialmente, né, naqueles que eram os filhos dos massacrados, dos mortos no campo de concentração, que disseram: a gente quer voltar, né, voltar para a nossa terra. Então, né, e não tinham nenhum país até então dos aliados que se propuseram a acolhê-los. Então, o sentimento era: se virem, volte para a vossa terra. Daí eles voltaram e alugaram navios, fizeram o que hoje você vê os refugiados fazendo, tentando atravessar o mar Mediterrâneo. Enquanto isso é bom que se diga e que se guarde na memória o que será dito. Enquanto isso, no ano 70 da nossa era, até 1947, sempre houve uma população de judeus, árabes e palestinos, que são povos semitas. São povos semitas. Infelizmente, todo mundo associa o semitismo aos judeus. Mas ser semita é ser filho da descendência de Sem, filho de Noé, de onde também procede Abraão, que é o pai dos judeus e pai dos árabes. Isso quebra qualquer argumento dos que acusam as pessoas que vão contra o genocídio perpetuado ou perpetrado pelo Estado de Israel na pessoa de Benjamin Netanyahu contra mulheres e crianças palestinas, chamando essas pessoas que defendem os palestinos de antissemita. Não há lógica segundo o raciocínio, porque todos são semitas. Como alguém que está defendendo um povo semita pode ser antissemita? Não há lógica nisso, pelo amor de Deus. Continuando a história, por que com a serva, a escrava Agar, que era uma egípcia, mulher dele, Sara, que não podia ter filhos e estava ficando velha, disse para Abraão: vamos dar um jeito, porque você precisa ter um herdeiro. Então, pega a Agar, que era uma egípcia super linda, né? Uma gata, vamos dizer assim. Abraão achou muito bom, agradeceu, e pimba na Agar, e mandou ver na Agar, né? E logo a mulher engravidou, teve um filho que ele deu o nome de Ismael, que é o pai de todo o semitismo árabe e palestino também, ok? E depois de alguns anos, quando Ismael já tinha mais de 10 anos, que Sara, aos 90 anos, perdão o barulho externo, tá? Aos 90 anos deu à luz a um filho, e Abraão, com 100, deu à luz ao filho chamado Isaque, que é o pai dos israelitas, os judeus, dos hebreus. Mas ambos os grupos são semitas, e são ambos filhos de Abraão. Então, quando você vê o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, massacrando e matando e dizendo que vai eliminar, é uma guerra fratricida, são irmãos matando irmãos. Do ponto de vista genético, ocorre que o mesmo sangue, né, e o mesmo DNA corre ali em suas veias, com a mesma história, todo mundo sabe disso. Mas ideologia política e o desejo de supremacismo e poder é que permite o genocídio de Israel contra os palestinos, como estamos vivenciando este momento, e também agora contra os árabes.
Do ano 70, gente, até 1947, judeus, árabes e palestinos viveram muito bem juntos. Não importando quem governasse, nunca foi judeu, nem árabe e nem palestino que governou. Eles estiveram sob a dominação romana, depois bizantina, constantiniana, depois dos turcos, otomanos. Antes disso, tiveram sob, gente, a dominação islâmica do século VII para frente, etc. A história é longa. Tudo isso num convívio absolutamente pacífico. Os cristãos, a pretexto da Igreja Católica, de recuperar os lugares santos do cristianismo. O cristianismo é um fenômeno do quarto século, tá? Para cá. Portanto, a Igreja Católica é um fenômeno do cristianismo constantiniano, é preciso ficar claro, tá? Mas não tem nada a ver com o evangelho original que Jesus nos ensinou, que não deu nomenclatura a nada disso. Então, o cristianismo é uma invenção do império da época. O cristianismo é o maior inimigo de Cristo. A expressão igreja ou eclésia não é uma invenção cristã também. Já era uma designação usada no mundo greco-romano para designar todo tipo de ajuntamento público e civil. Então, quando um procônsul, gente, um governador, alguma autoridade greco-romana convidava a população daquela cidade para um encontro, para passar instruções civilizatórias, como mudança de lei ou qualquer coisa que valesse, aquilo ali era uma convocação para a eclésia, para a igreja. Ou seja, igreja significa só congregação e ajuntamento. Não tem nada mágico nisso, ok? Mas o cristianismo acabou transformando a igreja numa coisa que parece que até a palavra caiu do céu. E tudo mais que a gente vê em volta, que não tem absolutamente nada a ver, gente, com Cristo, com o que Cristo ensinou e falou. Por isso, o cristianismo, aliás, o cristianismo é o maior inimigo do evangelho de Cristo, porque ele alienou e jogou uma massa de gente no obscurantismo que parece não ter volta até os dias de hoje. A religião é um problema na vida de muitas pessoas. É questão de vida sair disso e, no caso específico do vídeo, abraçar o evangelho de Cristo, ou as pessoas estarão condenadas à inconsciência do que estão fazendo aqui. E esta inconsciência, gente, ela é alienante. Ela te joga para longe de Deus. Eu gostaria muito que você, se não entendeu o vídeo, voltasse para ouvir novamente, para que você tenha uma consciência ampla sobre este conceito e também estudasse sobre isso, tá? A você que tem me seguido neste canal, muito obrigado. A você que já tem curtido, comentado, gratidão por sua vida. Eu lhe peço que você possa compartilhar esse vídeo com alguém. Você que não é inscrito, que você possa se inscrever, acionar o sininho da notificação para que possamos, toda vez que postar um vídeo novo, você possa ser atualizado. Curta, compartilhe, vamos junto nessa, que esse vídeo te traga uma iluminação. Porque ou a gente sai da rédea, ou seremos, gente, enganados a vida toda. Questionar é preciso. Muito obrigado, um beijo do Adriano e até a próxima. Bye, bye.